Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e hoje estamos na nossa última aula da semana do profissional de educação física. Hoje vamos resolver e comentar as questões do simulado. Para quem acompanhou a nossa semana, na segunda-feira, que foi nosso primeiro dia, a gente teve uma aula muito interessante. Que o tema era ainda vale estudar para concursos de educação física. A gente trabalhou o cenário geral dos concursos de educação física, como se preparar, quais são as perspectivas da preparação e também por onde iniciar a estudar, né? Quais são os temas, quais são os livros mais importantes. Na terça-feira, a gente teve uma aula, as maiores pegadinhas dos concursos de educação física, né? As pegadinhas para você escapar na hora da prova. A gente trabalhou 10 temas importantes dos concursos e como as bancas podem explorar essas pegadinhas. Ontem disponibilizamos um simulado com temas importantes tanto de concursos da licenciatura como do bacharelado. E hoje, para finalizar a nossa semana, o nosso evento, vamos resolver e comentar todas essas questões. Para começar, a primeira questão é uma questão de um processo seletivo da Rede Sara que ocorreu em 2014 e a partir dessa questão dá para a gente ter uma noção de como temas importantes podem surgir em concursos, como por exemplo esse processo seletivo do Sara. Então vamos lá. Primeira questão. Ao descrever o sistema circulatório do corpo humano, Maribe e Rowen relatam que o coração nada mais é do que a bomba de um sistema de transporte cujas rotas de entrega são os vasos sanguíneos. Em relação ao trajeto do sangue através do sistema circulatório, assinale a opção correta. Então, antes de passar para essa alternativa, vamos fazer uma breve revisão da circulação em nosso corpo, né? A gente vai ter o coração como essa bomba principal que vai transportar o sangue pelo nosso corpo e a gente vai dividir essa circulação em duas circulações, a pequena e a grande circulação. A pequena circulação vai se dar do sangue que é bombeado do coração para o pulmão e a grande circulação ou circulação sistêmica a gente denomina a circulação que sai do coração e passa por todo o corpo. Então, de forma resumida, o caminho que o sangue faz em nosso corpo, utilizando aí o coração como sua bomba principal, sai do ventrículo direito, passa pelo pulmão para ser oxigenado. Então a gente tem um sangue que sai do ventrículo direito pobre em oxigênio, vai para o pulmão, recebe o oxigênio, né, faz essas trocas gasosas e retorna ao coração já oxigenado através do átrio esquerdo. Essa circulação se dá principalmente pelas artérias e veias pulmonares. A partir do momento que o sangue chega no átrio esquerdo, cheio de oxigênio, né, repleto de oxigênio, ele vai para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo que ele é bombeado por todo o corpo a partir da artéria aorta. Então, na artéria aorta a gente tem um sangue altamente oxigenado que vai passar por todo o corpo distribuindo o oxigênio, os nutrientes. E aí esse sangue vai retornar ao coração já pobre em oxigênio através do átrio direito pela veia cava. Então, de forma resumida, essa é a circulação em nosso corpo. O sangue pobre em oxigênio sai do ventrículo direito, passa pelo pulmão, faz as trocas gasosas, retorna ao coração pelo átrio esquerdo. Essa é a pequena circulação ou circulação pulmonar. Do átrio esquerdo passa por o ventrículo esquerdo, que do ventrículo esquerdo vai passar por todo o corpo, levando o oxigênio e os nutrientes, para então retornar ao coração pelo átrio direito, já pobre em oxigênio, para refazer todo o circuito. Então, de forma resumida, essa é a nossa circulação e a partir disso a gente pode resolver tranquilamente a questão. Então, vamos lá. Retornando, no item A, ele fala: o sangue que retorna do corpo relativamente pobre em oxigênio entra no átrio esquerdo. Então, como a gente falou, na verdade, esse sangue que vai sair do corpo relativamente pobre em oxigênio para voltar ao coração e assim refazer todo o processo, ele vai entrar no coração a partir do átrio direito, não do átrio esquerdo, como a alternativa A fala. Então, a alternativa A falsa porque não é átrio esquerdo e sim átrio direito.
No item B, ele fala que do átrio esquerdo, o sangue é bombeado para o ventrículo direito, formando-se o que se denomina circuito pulmonar. E aí é falso também, né? Quando a gente fala do átrio esquerdo, a gente vai sair do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e assim passar por todo o corpo, o que a gente chama de grande circulação ou circulação sistêmica. Então, falso por conta disso, porque do átrio esquerdo, o sangue vai para o ventrículo esquerdo para então ser bombeado para o corpo, realizando aí a circulação sistêmica, não pulmonar. Item C, o ventrículo direito bombeia o sangue aos pulmões, onde é oxigenado, para em seguida ser levado ao átrio direito. Quase toda correta, né? De fato, o coração vai bombear o sangue para os pulmões através do ventrículo direito, só que ele retorna ao coração através do átrio esquerdo, não do átrio direito. Então, falso por conta disso. Por eliminação, nós temos a alternativa D, a correta. Do ventrículo esquerdo, o sangue é bombeado para o circuito sistêmico através da artéria aorta. E aí é verdadeira, né? Como a gente viu, do ventrículo esquerdo, o sangue vai passar por todo o corpo, levando o oxigênio e os nutrientes através da artéria aorta. Então, primeira questão, alternativa D é a correta. Agora uma breve sequência de questões da banca FGV, uma das principais bancas do nosso país, muito importante aí para quem vai realizar o concurso do governo do Amapá, o concurso da Secretaria Municipal de São Paulo. Então fica ligado porque a banca FGV tem um perfil bem interessante, ela trabalha de fato os temas mais recorrentes, então é fundamental que você domine esses temas, porque não são questões tão grandes, não é uma prova tão cansativa em relação ao tamanho das questões, mas é necessário que a gente tenha aquele conhecimento, que a gente domine aqueles tópicos mais importantes. Então vamos lá, segunda questão. Para Piaget, o ser humano atravessa 4 estágios ou fases de desenvolvimento cognitivo. As opções a seguir apresentam esses estágios, à exceção de uma. Assinale-a. E aí, é inclusive uma aula que a gente tem lá no nosso curso Desenvolvimento Cognitivo, utilizando como principal referência o Piaget, e o Piaget vai dividir esse desenvolvimento cognitivo em 4 estágios. São eles: o estágio sensório-motor, que vai do 0 a 2 anos, o estágio pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos, o estágio operatório concreto, que vai dos 7 aos 11 anos, e o estágio operatório formal, que vai dos 11 anos em diante. Então, sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Nesse caso, como ele pede a alternativa que não traz um dos estágios de desenvolvimento cognitivo de acordo com Piaget, nós vamos ter então a alternativa B, a correta. Piaget não fala exatamente em um estágio neuromotor, mas sim sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Então, segunda questão, alternativa B é a correta. Terceira questão, ainda FGV. Frequente equívoco na área a ideia de que todo profissional de educação física irá trabalhar com o esporte de alto rendimento. É algo enraizado no campo. Como forma de ressaltar as outras possibilidades esportivas, Manuel Tubino estabeleceu 3 diferentes formas de compreender o esporte. Essas 3 divisões sobre a compreensão esportiva, na perspectiva do autor, são... E aí, quando a gente fala de Manuel Tubino, a sua principal contribuição que a gente encontra em concursos é justamente essa classificação dos esportes. A gente pode encontrar como dimensões do esporte, né, as dimensões sociais do esporte, ou como manifestações do esporte. E quando a gente fala dessa classificação, de acordo com Manuel Tubino, a gente vai ter 3 classificações, 3 manifestações esportivas ou 3 dimensões sociais do esporte. Primeiramente, o esporte participação, que vai ser aquele esporte onde a gente realiza por um lazer, como uma forma de realmente se integrar, de se socializar, de utilizar uma prática esportiva em nosso momento livre, né? Em nosso momento de lazer. Então a gente chama de esporte participação, esse esporte mais por hobby, como uma forma de socialização, de integração.
A segunda manifestação é o esporte educação, que é o esporte trabalhado na escola como de fato uma prática pedagógica, como de fato uma unidade a ser trabalhada de forma pedagógica, né? De forma didática e pedagógica. Então, esporte participação, esporte educação e, por último, o esporte performance, que é de fato o esporte que a gente encontra na televisão, né? Que a gente assiste na televisão. O esporte de alto rendimento, o esporte em que o objetivo é de fato a vitória, né, a competição propriamente dita. Então, no esporte participação, a gente vai valorizar principalmente a participação, como propriamente o nome já traz, a integração, a socialização. No esporte educação, a gente vai priorizar predominantemente a prática na escola, uma prática mais educativa, e no esporte performance a gente vai valorizar principalmente o esporte de alto rendimento, o esporte buscando a vitória, a competição propriamente dita. Então, são as manifestações educação, participação e performance. Nesse caso, a terceira questão, alternativa D, é a correta. Quarta questão, o Guia de Atividade Física para a Saúde da População Brasileira 2021, importante documento produzido sob norte do pesquisador Pedro Halal, mencionam 4 capacidades físicas que impactam na saúde e qualidade de vida do indivíduo. Essas capacidades físicas são... E aí, o Guia de Atividade Física é um documento fundamental que, assim como a BNCC vem sendo cada vez mais cobrada em concursos, também é muito provável que a gente encontre cada vez mais questões sobre o guia, independentemente de ser provas do bacharelado ou provas da licenciatura. Vai ser um documento fundamental nessa área de concursos. Lá no nosso curso a gente já tem uma aula específica sobre ele. Eu recomendo, além disso, a leitura de fato do documento, né? Um documento relativamente curto, bem didático, bem objetivo. Então, um documento fundamental aí para quem está se preparando para concursos. Nesse caso, a questão está pedindo as 4 capacidades físicas que impactam na saúde lá presentes no Guia de Atividade Física para a população brasileira. E aí, muito cuidado para não confundir essas 4 capacidades físicas que estão presentes no guia com os componentes da aptidão física relacionada à saúde, que já vem sendo cobrada há vários anos nos concursos de educação física, né? Que o Guedes trabalha muito, o Narras trabalha muito. Então, muito cuidado para não confundir essas 4 capacidades físicas presentes no guia com os componentes da aptidão física relacionada à saúde. Quando a gente fala dos componentes da aptidão física relacionada à saúde, nós temos 5 componentes, que são eles: força, resistência muscular, flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória e composição corporal. Esses são os 5 componentes da aptidão física relacionada à saúde. Quando a gente fala do Guia de Atividade Física para a população brasileira, nós vamos ter o destaque de 4 capacidades físicas. São elas: a aptidão cardiorrespiratória, que é aquela que vai estar relacionada a gente conseguir fazer uma caminhada ou realizar atividade sem sentir um cansaço, né? Sem ficar cansado, sem faltar o ar. A força, que vai estar relacionada a gente conseguir carregar objetos, carregar uma sacola de supermercado, por exemplo. A flexibilidade, que vai estar relacionada à capacidade da gente conseguir se vestir bem, de conseguir se agachar para pegar algum objeto ou algo do tipo. E o equilíbrio, que vai ser a capacidade relacionada à manutenção da postura, à manutenção do equilíbrio propriamente dito. Então, no Guia de Atividade Física, as capacidades que vão impactar na saúde são essas 4. Aptidão cardiorrespiratória, força, flexibilidade e equilíbrio. Nesse caso, a 4ª questão, alternativa E, é a correta. Na 5ª questão, a gente vai trabalhar uma questão da banca FCC, muito importante aí para quem vai realizar o concurso do governo da Bahia. Ela diz que na proposição da Base Nacional Comum Curricular, a educação física escolar está inserida na área das linguagens. Tal inserção se dá pelo fato de que este componente curricular tem por função, e aí quando a gente fala dessa temática de educação física enquanto linguagem, normalmente a gente vai estar falando da concepção de educação física
na BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular. E quando a gente fala da BNCC propriamente dita nos concursos de educação física, a gente vai encontrar principalmente questões relacionadas às suas unidades temáticas, às suas classificações e distribuição ao longo do ensino fundamental e também as suas dimensões do conhecimento. Porém, eu sempre reforço a importância de se ler, de fato, o documento da educação física, né, o capítulo da educação física na BNCC, porque a gente tem uma série de informações muito importantes que, inclusive, estarão presentes aqui nesse simulado. Nesse caso, nessa questão especificamente, a gente vai estar falando da própria definição de educação física na BNCC. Quando a gente abre a BNCC no capítulo da educação física, ele começa justamente falando que a educação física é um componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestação das possibilidades expressivas dos sujeitos. Ele vai falar que o movimento sempre vai estar ligado ao âmbito cultural, né? A gente sempre vai ter o movimento da educação física, não apenas como o movimento pelo movimento, mas sim ligado a um contexto cultural, a um contexto de codificação e significação social, ligado de fato a um contexto sócio-histórico e cultural. Então, nessa questão especificamente, a gente vai estar falando da definição de educação física lá na BNCC, que no caso a alternativa é a correta. A educação física é o componente curricular que vai tratar das práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestação das possibilidades expressivas do sujeito. Quinta questão, a alternativa é a correta. Sexta questão, ainda da FCC, há algum consenso em torno do fato de que os parâmetros curriculares nacionais de educação física, à época da sua publicação, sinalizaram algumas mudanças com relação às propostas anteriores. O princípio da inclusão, a distribuição dos conhecimentos da área em diferentes tipos e os blocos de conteúdos e a concepção de avaliação. E aí ele vai trazer 3 afirmativas para a gente identificar se elas estão verdadeiras ou falsas. Na primeira, ela fala que o princípio da inclusão contribui para uma certa formatação na ação pedagógica dos professores e coloca em xeque a conhecida valorização da aptidão física que por décadas influenciou a área, sobretudo quando se observam os textos oficiais. E aí, afirmativa corretíssima, né? A ideia do princípio da inclusão é trazer o aluno para essa prática da cultura corporal de movimento, né? De conhecer essa prática, essa cultura corporal de movimentos, está incluído nessa cultura corporal de movimento e principalmente reverter esse quadro histórico de seleção entre indivíduos aptos e não aptos que a gente tinha no paradigma da aptidão física, né? Então, o princípio da inclusão vem justamente em oposição a esse modelo mais exclusivo de seleção realmente entre indivíduos aptos e não aptos. Então, verdadeiro, o princípio da inclusão realmente tem essas características. Segunda afirmativa, o que se espera mediante a utilização da tipologia de conteúdos é que as salas de educação física transcendam a atividade corporal e propiciem aos alunos diferentes aprendizagens. E aí também, segundo item verdadeiro, né? Quando a gente fala da tipologia dos conteúdos, no caso dos PCNs, a gente chama de categorias de conteúdos, a gente vai estar falando dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Então a educação física não vai se resumir apenas aos conteúdos procedimentais, né? Ao fazer, as técnicas, as habilidades propriamente ditas, as habilidades físicas propriamente ditas. Mas vão também trabalhar os conhecimentos conceituais, né? Os conteúdos conceituais, a teoria, a história propriamente dita e também os conteúdos atitudinais, o respeito ao próximo, o saber ser, né? o vivenciar atitudes de cooperação, de solidariedade e assim por diante. Então, de fato, no segundo item é verdadeiro, já que esses conteúdos, essas categorias de conteúdo vão muito além da aprendizagem apenas do fazer propriamente dito, né? do procedimento propriamente dito, mas sim trabalhar também os conceitos, os procedimentos e as atitudes.
Terceira afirmativa, a avaliação enfatiza os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, alenta para a importância de uma perspectiva contínua e cumulativa e ratifica um processo que oferecerá instrumentos valiosos para a intervenção nas aprendizagens dos alunos. Perfeito também, né? Relembrando que nos PCNs a gente vai ter 3 tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Então, ao invés da gente só ter uma avaliação ao fim do processo, né, onde a gente vai dar apenas sua nota, a gente pode utilizar todos os tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica no início para encontrar as características do grupo, dos alunos que a gente vai estar ajudando ali, né, trabalhando. A avaliação formativa, que vai ter esse aspecto qualitativo de formação, de fato, né, que vai ocorrer durante todo o processo, permitindo aí ajustes no planejamento. E por último, a gente tem uma avaliação somativa também, que pode atribuir uma nota, um conceito ali ao fim do processo, né, para identificar o que de fato foi assimilado pelos alunos. Então, terceira afirmativa também corretíssima. Nessa sexta questão, os 3 itens estão corretos. Nesse caso, a alternativa é a correta, né? 1, 2 e 3 são afirmativas verdadeiras. E sétima questão, também da banca FCC, com relação aos chamados movimentos renovadores na educação física, é incorreto afirmar. E aí, olhando rapidamente aqui as alternativas, a gente vai ver dos movimentos renovadores, o esporte para todos, a psicocinética e a pedagogia humanista. Dito isso, a gente vai estar falando do coletivo de autores, né? Quem acompanhou o nosso minicurso do coletivo de autores, quem é aluno do nosso curso e acompanha as aulas do minicurso do coletivo de autores, vai ver justamente que o coletivo de autores vai trazer, na história da educação física aqui no Brasil, esses movimentos renovadores, o esporte para todos, a psicocinética e a pedagogia humanista. Então vamos lá ver qual é o item incorreto. No item A, ele fala que o movimento esporte para todos surge como alternativa ao esporte de rendimento, e é verdadeiro, né? No movimento do esporte para todos, tem uma citação importante que não é o esporte que faz o homem, mas o homem que faz o esporte. Então a ideia é realmente trazer como uma alternativa ao esporte de rendimento, trazendo uma prática mais inclusiva, né? Ao invés da exclusão que o esporte de rendimento traz, o esporte para todos traz essa visão mais de solidariedade, de cooperação, de inclusão, a partir dessa citação de que não é o esporte que faz o homem, mas o homem que faz o esporte. No item B, ele fala que o movimento esporte para todos pode ser classificado como uma tendência liberal diretiva, e aí é falso, né? O esporte para todos, na verdade, é classificado como uma tendência liberal não diretiva. A ideia é que o social vá trabalhar o individual, né? O social acaba puxando o individual. Então é muito mais voltado para essa prática mais solidária, mais de cooperação, valorizando a inclusão e a participação de todos. Então, por isso, é uma tendência liberal não diretiva. No item C, ele fala que a psicocinética propõe o uso do movimento como meio de formação, e aí a alternativa correta também. Na psicocinética, a gente vai ter uma teoria geral do movimento, né? Lebouche chama a psicocinética de uma teoria geral do movimento, e o movimento vai ser principalmente utilizado como meio de formação. Então, item C é verdadeiro. No item D, ele fala que a pedagogia humanista introduz o princípio do ensino não diretivo, e aí perfeito, né? Essa ideia do ensino não diretivo vai ser justamente também trabalhado na concepção do esporte para todos, e ele vai passar a dar uma prioridade ao processo, não ao produto, né? Então a gente vai realmente valorizar esse processo de ensino e não apenas se o aluno decorou aquela matéria ou não, né? Se o resultado propriamente dito está lá ou não. A gente vai valorizar esse processo, e esse processo se dá através das relações, através das atitudes e assim por diante. No item E, a psicocinética é uma forma de instrumentalização do movimento humano
Perfeito, a ideia dessa psicocinética como uma teoria geral do movimento vai trabalhar o movimento como esse meio de formação e também como uma forma de mudar hábitos, de mudar ideias, de mudar sentimentos. Então, de fato, a psicocinética vai ser essa forma de instrumentalização do movimento humano. Então, sétima questão, item B é o único incorreto, já que o esporte para todos é, na verdade, classificado como uma tendência liberal não diretiva. Oitava questão, questão da banca Sebrasp. A única fonte de energia química que o organismo consegue utilizar no processo de contração muscular provém da adenosina trifosfato, ATP. As células produzem ATP por meio de 3 sistemas metabólicos: sistema do ATP-CP ou via anaeróbia alática, sistema glicolítico ou via anaeróbia lática e sistema da fosforilação oxidativa ou via aeróbia. Tendo o texto anterior como referência inicial e sabendo que diferentes tipos de exercício utilizam diferentes sistemas, assinale a opção que apresenta corretamente a associação da modalidade esportiva com o sistema predominantemente utilizado nessa modalidade, considerando a duração e a intensidade dos respectivos gestos técnicos. Então, relembrando de forma bem rápida, o sistema ATP-CP ou anaeróbio alático não utiliza oxigênio em suas reações e é a energia disponível de forma mais rápida em nosso corpo, né? A gente não utiliza oxigênio e também não gera lactato como subproduto. A gente vai utilizar principalmente o ATP já disponível e a fosfocreatina para ressintetizar esse ATP. Segundo sistema, sistema glicolítico ou anaeróbio lático, a gente continua sem utilizar oxigênio em suas reações, porém a gente tem uma quebra parcial da glicose formando como subproduto aí o lactato. E por último, o sistema da fosforilação oxidativa ou sistema aeróbio, a gente já tem uma duração muito maior e utiliza tanto e quebra por completo tanto a glicose como os lipídios, utilizando oxigênio em suas reações. Dito isso, vamos para as alternativas. No item A, ele fala que na maratona, o sistema principal, o sistema predominante é o sistema glicolítico, e aí é falso, na maratona a gente vai ter como sistema predominante o sistema oxidativo, né? A gente vai ter um exercício de maior duração, a gente tem como sistema predominante o sistema oxidativo ou sistema aeróbio. Item B, arremesso de peso, sistema do ATP-CP, verdadeiro, né? O arremesso de peso é uma modalidade, um gesto técnico muito rápido ali que vai necessitar de uma alta quantidade de energia em um curto espaço de tempo. Verdadeiro, a gente tem o sistema do ATP-CP. A corrida de 50 metros, ele fala do sistema glicolítico, quando na verdade seria ATP-CP também, assim como o salto de altura da alternativa D, só que ele fala da fosforilação oxidativa. Item E, ele fala da corrida de 800 metros como sistema da fosforilação oxidativa, quando na verdade a corrida de 800 metros, né, uma prova de meio fundo, a gente vai ter como sistema predominante o sistema glicolítico. Então, de fato, oitava questão, alternativa B é a correta. Nona questão, ainda da banca Sebrasp. Um professor de educação física, durante uma aula do 6º ano do ensino fundamental, propõe uma prática inspirada em uma brincadeira bastante tradicional no universo infantil, a dança das cadeiras. Entretanto, o professor propõe uma mudança das regras. Em vez da exclusão do jogo daquele que, após a parada da música, não encontrar assento, a exclusão será da cadeira. Conforme o jogo avança, menos cadeiras haverá no jogo e todos deverão conseguir espaço entre as que sobram, ou no colo dos colegas, para se sentar. Tomando-se a prática do professor, é possível classificar tal jogo como de competição de música, construção, cooperativo ou simbólico, e aí pela descrição da atividade, né, em que ao invés de excluir os alunos cada vez que ele perde, né, cada vez que a música parar de tocar e ele não conseguir um assento, a ideia é que todos os alunos consigam, de maneira conjunta,
atingir aquela meta que é não excluir ninguém das cadeiras, né? Então a gente vai ter como uma classificação dos jogos um jogo cooperativo sem perdedores. Todo mundo está participando buscando uma meta coletiva comum. Ou todo mundo vence ou todo mundo perde. Nesse caso ninguém vai perder. A ideia é que todo mundo consiga arranjar um assento, todo mundo consiga se agregar ali para ficar sentado enquanto a música parou, né? Então nesse caso a gente vai ter um jogo cooperativo sem perdedores. Nesse caso, a alternativa D já resolve um jogo cooperativo. 10ª questão da banca Quadrix. O esporte como unidade temática da educação física é apresentado na Base Nacional Comum Curricular como um modelo de classificação com base na lógica interna, tendo como referência os critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos da ação. Esse modelo possibilita a distribuição das modalidades esportivas em categorias, privilegiando as ações motoras intrínsecas e reunindo esportes que apresentam exigências motrizes semelhantes no desempenho de suas práticas. Assinale a alternativa que apresenta exemplos das categorias de classificação da unidade temática do esporte inscrita na BNCC. E aí quando a gente fala dos esportes na BNCC, nós vamos ter 7 classificações. Marca, precisão, técnico combinatórios, rede quadra dividida ou parede de rebote, campo e taco, invasão e combate. Então essas são as 7 categorias de esportes presentes na BNCC. A partir dessas categorias, vamos para as alternativas. No item A, ele fala de invasão, rede quadra dividida, até aí ok, porém competição e lúdico não são classificações do esporte na BNCC. Técnico combinatório já seria. Item B, combate e técnico combinatório são, porém cooperação e competição também não. No item C, ele fala de esporte lúdico, porém não há essa classificação na BNCC. No item D, nem lúdico, nem competição, nem cooperação, nem recreativo e nem aventura são classificações do esporte. Por eliminação, a alternativa E já é a correta. Invasão, marca, precisão, combate e rede quadra dividida. Perfeita. A gente incluiria aí então os esportes de campo e taco e os esportes técnico combinatórios para fechar as 7 classificações da BNCC. Então, 10ª questão, item E é o correto. 11ª, ainda da banca Quadrix. Compreender a saúde de maneira ampliada, não apenas como ausência de doença, tem se tornado emergente na interface da educação física escolar com o tema da saúde. Nesse sentido, para além da perspectiva biofísica de corpo, é necessário perceber que fatores econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais implicam uma condição de saúde e que deve ser explorada nas aulas de educação física. Assim, é necessário que o professor observe, e aí, nesse caso, a gente vai estar falando principalmente do professor observar os determinantes sociais da saúde. O que é que são esses determinantes sociais da saúde? São as condições de fato sociais em que os indivíduos estão inseridos, né? Então, além da gente enxergar o lado físico da saúde, da doença, além desse conceito de saúde mais antigo de ausência de doença, a gente vai enxergar a saúde também nesses contextos sociais, dessas condições sociais. Então, vai analisar moradia, vai analisar emprego, vai analisar condições de educação, de renda e assim por diante. Então, a partir dessas condições sociais, desse contexto em que o indivíduo está inserido, a gente chama de determinantes sociais da saúde. Então, é necessário que o professor observe, além desse aspecto biofísico, né, propriamente biológico, físico, também essas características do contexto social em que o indivíduo está inserido. Então, nesse caso, 11ª questão, a gente vai estar falando dos determinantes sociais da saúde. A alternativa B é a correta. 12ª questão da Marinha do Brasil.
Segundo Flegel, um importante livro aí dos primeiros socorros no esporte, né, da autora Melinda Flegel, existem as medidas de ação emergencial que determinarão a avaliação inicial dos primeiros socorros. Assim, marque a opção que apresenta as medidas a serem seguidas na sequência correta. Então, quando a gente fala dos primeiros socorros, a gente vai seguir uma sequência de 4 eventos. Primeiramente, avaliar o local. Então, a ideia de avaliar o local é garantir a segurança de quem está prestando os primeiros socorros e também a segurança do indivíduo que está lesionado, né, que sofreu algum evento de fato. Então, primeiramente, a gente vai avaliar o local para garantir essa segurança de todo mundo. Então, por exemplo, se for um acidente de trânsito, se há algo que possa causar outros acidentes, se for um acidente em quadra, se há algo em volta que possa causar outros acidentes para a pessoa que está prestando socorros, para os indivíduos que estão passando, para quem já sofreu a lesão. Então, a gente inicia por avaliar o local. Em seguida, vai avaliar a vítima, né? Vai ver se a vítima está consciente ou não, vai tentar entender ali qual foi a lesão, o que é que ocorreu de fato. Em seguida, aciona o serviço de emergência, e aí justamente para que esse serviço de emergência possa prestar o atendimento de fato mais necessário. E por último, a gente segue o protocolo ABC, né? Que vão ser os primeiros socorros propriamente dito. Vai checar as vias aéreas, vai checar a respiração e vai checar a circulação, para que com isso, se necessário, vai ver se precisa estancar um sangramento mais grave, se é necessário realizar a ressuscitação cardiopulmonar e assim por diante. Então essa é a sequência dos primeiros socorros: avaliar o local, avaliar a vítima, acionar o serviço de resgate e, por último, seguir o protocolo ABC, de vias aéreas, de respiração e de circulação. Nesse caso, nós vamos ter a alternativa A correta: local, vítima, serviço de resgate e ABC. Então, 12ª questão, alternativa A é a correta. 13ª questão, também da Marinha do Brasil: o músculo esquelético não contém apenas um grupo homogêneo de fibras com propriedades metabólicas e contráteis semelhantes. Em vez disso, contém 2 tipos principais: as fibras de contração rápida e as fibras de contração lenta. As proporções de cada tipo de fibra muscular variam de um músculo para outro e de uma pessoa para outra. Com relação às fibras do tipo 2, McArdle, Cat e Cat afirmam que, e aí mais uma questão que a gente encontra lá no nosso mini curso de Fisiologia Simplificada para concursos, quem tiver interesse, é um dos bônus do nosso curso da preparação à aprovação. A gente também trabalha essa temática. Então, nos concursos, a gente vai ter principalmente essa divisão de fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. Apesar de que, nos livros de fisiologia, né, nos estudos recentes, a gente vê que tem mais tipos de fibras, né? Tem mais subgrupos dessas fibras musculares, mas sem concursos, normalmente a gente vai ter essa divisão de fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. Nas fibras do tipo 1, a gente vai ter as fibras de contração lenta, então são as famosas fibras vermelhas, né, mais resistentes a fadigas, com alta densidade mitocondrial, mais capilarizadas, mais vascularizadas. E as fibras do tipo 2 são as famosas fibras de contração rápida ou fibras brancas, que vão ter uma alta ação da enzima ATPase, né, vai ter uma alta renovação das pontes cruzadas, uma baixa resistência à fadiga, uma maior capacidade de gerar força e assim por diante. Então, nessa questão, ele vai falar das fibras do tipo 2. Então, vamos lá. Item A: mitocôndrias grandes e numerosas, na verdade, são características das fibras do tipo 1, de contração lenta. Item B: baixa atividade de miosina ATPase. Então, a miosina ATPase vai ser a enzima que quebra o ATP, né? Então, na verdade, as fibras de contração rápida, as fibras do tipo 2, têm uma alta atividade dessa enzima. A gente consegue quebrar o ATP muito mais rápido, já que ela tem uma contração mais rápida. Item C: alta taxa de renovação das pontes cruzadas. Perfeito, como a gente tem uma alta renovação dessas pontes cruzadas, a gente vai ter uma contração muito mais rápida, né? Quem relembra aí do processo de contração
muscular vai lembrar aí das pontes cruzadas. Então, de fato, nas fibras do tipo 2 a gente tem uma alta renovação dessas pontes cruzadas. Item C já é o correto. Item D, geração de energia predominantemente pelo sistema aeróbio, na verdade é característica das fibras do tipo 1, assim como a capacidade lenta de manipulação do cálcio. Então, 13ª questão de fato, a alternativa C é a correta. 14ª questão da banca IBAN. As habilidades motoras fundamentais podem ser divididas em 3 categorias: locomotoras, manipulativas, estabilizadoras ou de equilíbrio. Durante o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, o indivíduo passa por 3 estágios distintos. São eles. E aí, relembrando as fases do desenvolvimento motor e seus respectivos estágios, nós vamos ter a fase dos movimentos reflexos, fase dos movimentos rudimentares, fase dos movimentos fundamentais, que é esse da questão, e a fase dos movimentos especializados. Na fase dos movimentos reflexos, nós vamos ter 2 estágios: codificação e decodificação de informações. Na fase dos movimentos rudimentares, também 2 estágios, que são pré-controle, inibição de reflexos e pré-controle. Na terceira fase, que são a fase dos movimentos fundamentais, nós temos 3 estágios, que são inicial, elementar e maduro. E na fase dos movimentos especializados, também 3 estágios: o estágio transitório, o estágio de aplicação e o estágio de utilização permanente. Nesse caso, como a gente vai estar falando da fase dos movimentos fundamentais, né, a fase das habilidades motoras fundamentais, nós temos os 3 estágios: inicial, elementar e maduro. 14ª questão, então, a alternativa A é a correta. E para finalizar, 15ª questão, também da banca IBAN, ainda conforme a BNCC da Educação Física, um dos elementos fundamentais comuns às práticas corporais que está vinculado com o lazer, entretenimento e ou o currículo com o cuidado com o corpo e a saúde. A gente tem currículo aqui, mas na verdade é um erro que a banca IBAN trouxe, é o cuidado com o corpo e a saúde. E aí ele fala de vivência multidimensional, organização interna, movimento corporal e produto cultural. Quando a gente fala dos elementos fundamentais das práticas corporais, né, a gente fala novamente de uma citação importante que tem lá no documento da BNCC. A gente vai ter 3 elementos fundamentais que são comuns às práticas corporais. Primeiramente, o movimento corporal, que vai ser o elemento essencial, né? O elemento essencial de uma prática corporal é o movimento corporal propriamente dito. O segundo elemento fundamental é a organização interna, seja ela de maior ou menor intensidade, né, de um maior ou menor nível, que vai ser pautado por uma lógica específica. Então, para a organização dos esportes, a gente tem uma lógica específica. Para a organização das danças, a gente tem uma lógica específica. Então, segundo elemento, a organização interna. E por último, produto cultural, vinculado ou ao lazer e entretenimento ou ao cuidado com o corpo e a saúde. Então esses 3 são os elementos fundamentais comuns a todas as práticas corporais: movimento corporal, organização interna e produto cultural. Nesse caso, que vai estar vinculado com lazer, entretenimento ou cuidado com o corpo e a saúde, vai ser o produto cultural. 15ª questão, então, item D é a correta. E com isso finalizamos esse nosso simulado, finalizando também a nossa semana do profissional de educação física. Espero que tenham gostado do nosso evento, espero que tenha dado uma motivação a mais a quem está aí se preparando para concursos. Se tiverem sugestões de novos eventos, de novas aulas, de novos temas para serem trabalhados, deixem aqui nos comentários desse vídeo, e se tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo e-mail, pelo nosso WhatsApp. Lembrando que se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, você encontra mais informações e consegue adquirir nossos materiais no link da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado a todos pela participação e até a próxima.